Pois eu sou a luz do mundo, quem nos diz é o Senhor. E vai ter a luz da vida, quem se faz meu seguidor. Louvor a vós, ó Cristo, Rei da eterna glória. Louvor a vós, ó Cristo, Rei da eterna glória. O Senhor esteja convosco. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo João. Naquele tempo, ao passar, Jesus viu um homem cego de nascença e cuspiu no chão, fez lama com saliva e colocou-a sobre os olhos do cego. E disse-lhe: vai lavar-te na piscina de Siloé, que quer dizer enviado. O cego foi, lavou-se e voltou enxergando. Os vizinhos e os que costumavam ver o cego, pois ele era mendigo, diziam: não é aquele que ficava pedindo esmola? Uns diziam: sim, é ele. Outros afirmavam: não é ele, mas alguém parecido com ele. Ele, porém, dizia: sou eu mesmo. Levaram então aos fariseus o homem que tinha sido cego. Ora, era sábado, o dia em que Jesus tinha feito lama e aberto os olhos do cego. Novamente, então, lhe perguntaram os fariseus como tinha recuperado a vista. Respondeu-lhes: ele colocou lama sobre os meus olhos, fui lavar-me e agora eu vejo. Disseram então alguns fariseus: esse homem não vem de Deus, pois não guarda o sábado. Mas outros diziam: como pode um pecador fazer tais sinais? E havia divergência entre eles. Perguntaram outra vez ao cego: e tu, o que dizes daquele que te abriu os olhos? E ele respondeu: é um profeta. Os fariseus disseram-lhe: tu nascestes todo em pecado e está nos ensinando? E expulsaram-no da comunidade. Jesus soube que o tinham expulsado e, encontrando-o, perguntou-lhe: acreditas no Filho do Homem? E ele respondeu: quem é, Senhor, o Filho do Homem, para que eu possa crer nele? E Jesus disse: tu estás o vendo, é aquele que está falando contigo. E ele exclamou: eu creio, Senhor. E prostrou-se diante de Jesus. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Louvado seja o nosso Senhor Jesus Cristo. Queridos irmãos e irmãs, estamos nesta quarta-feira da semana do tempo da Quaresma, na quarta semana da Quaresma, e nesta quarta semana da Quaresma, como já falamos, é intitulada como o Domingo da Alegria. E já falado no início da celebração, esta alegria que antecede a celebração da Páscoa é o que deve motivar o nosso coração nesta caminhada. A ansiedade, a alegria da chegada de alguém que tanto amamos deve nos recordar este tempo tão especial, este momento tão importante desta caminhada quaresmal e que desperta alguma mudança na nossa caminhada. Esse é o objetivo deste quarto domingo do tempo da Quaresma. Assim, nós, neste tempo, ainda em reflexão, ainda fazendo a memória deste tempo quanto às nossas aspirações, nossos propósitos, principalmente de mudança, de conversão, nós damos esta parada no tempo da Quaresma
para refletir a expectativa da chegada, a alegria daquele que está perto. Por isso que nós celebramos neste final de semana esta alegria do nosso coração. Alegria que já é o centro da nossa fé. Nós não precisaríamos de um tempo de quaresma, de um tempo pascal, para falar sobre a ressurreição de Jesus. Este já é o centro da nossa vida desde muito tempo. Porém, a igreja, ela separa o ano litúrgico em alguns tempos para nos ajudar a aprofundar cada um destes tempos conforme a sua importância. E por isso que o tempo do tempo pascal é o mais importante de todos, porque é o centro da nossa fé. Ao olharmos para a cruz, nós não vemos Jesus morto, mas nós vemos uma missão fiel daquele que recebeu de Deus esta missão e que colocou em prática no seu dia a dia. E que levou até as últimas consequências esta missão e pagou com a própria vida esta missão, mas não permaneceu na cruz. O tempo pascal, a ressurreição, que é sim o centro da nossa caminhada católico-cristã. E este quarto domingo do tempo pascal, de fato, já reflete esta ansiedade de comemorarmos, de celebrarmos a alegria da ressurreição. E não é à toa que as leituras durante todos estes dias são bastante questionadoras. Já refletimos ao longo de todos estes dias da quaresma, cada dia são temas bastante instigantes, que provocam algum incômodo dentro de nós, porque de fato, se é um tempo de conversão, se é um tempo de mudança, nós precisamos ter pistas de mudanças. De nada adianta passarmos um tempo inteiro da quaresma falando que é um tempo de conversão, fazendo propósitos. Tem pessoas que colocam inúmeros propósitos, até mesmo propósitos difíceis de serem seguidos, e vivem apenas estes 40 dias e depois voltam a ser a mesma pessoa de sempre. De nada adiantou este tempo de quaresma. A quaresma é um tempo de reflexão, de silêncio, de parada, para olharmos para nós mesmos e daqui percebermos o que precisamos mudar. Aonde precisamos reajustar a nossa vida. Então é muito importante este tempo para reajustarmos a nossa caminhada. Por isso a liturgia da palavra, todos os dias, é bastante questionadora. E hoje, de modo muito especial, neste final de semana, vai trazer este tema bastante interessante para refletirmos sobre as nossas cegueiras. Olha que interessante isso. A liturgia da palavra de hoje fala sobre uma possibilidade que nós temos e uma capacidade que nós temos de olhar as coisas. E interessante que a liturgia da palavra de hoje ela fala de algumas cegueiras nossas. A cegueira humana. Vocês viram a primeira leitura de hoje? Samuel foi enviado pelo Senhor à casa de Jessé para escolher um novo rei. Um novo rei, deveria ser escolhido e apontado por Deus. E quando Samuel chega na casa de Jessé, ele encontra os vários filhos de Jessé, e ali ele caracteriza a importância dos filhos conforme a força, conforme a estatura. E aqui é muito interessante a reflexão da palavra de Deus, principalmente segundo este nosso olhar das aparências humanas. A aparência humana, por vezes, nos motiva a fazermos escolhas erradas. Escolhemos conforme a aparência. E Deus vai questionar, inclusive, Samuel, de que vocês veem a aparência, mas eu vejo o coração. E dentre os filhos de Jessé ali não estava Davi. Davi estava no campo pastoreando as ovelhas. E por que as aparências voltaram para os outros filhos? Porque de fato tinham estatura, tinham força. E a característica de um rei naquela época era principalmente ter força para guerrear, ter inteligência para
comandar um exército. Principalmente quando tivesse uma guerra, quando tivesse um conflito, era necessário que este líder tivesse força e inteligência para liderar aquilo. E aqui Deus intervém mais uma vez para dizer: vocês vêm apenas pelas aparências, mas eu enxergo pelo coração. E aqui também é um consolo para nós, porque por vezes se nós vamos olhar para nós mesmos, as características nossas nem sempre são as mais favoráveis para a escolha de Deus. E é por isso que Deus não vê as qualidades externas, mas sim as internas. Por isso Davi foi escolhido como rei de Israel. E assim nós entendemos e refletimos mais uma vez sobre este tipo de olhar que é muito presente no nosso dia de hoje, a partir das aparências. E este evangelho de hoje também é bastante significativo, é muito importante nós refletirmos, porque aqui nós nos deparamos com uma situação bastante interessante, que é do encontro de um cego de nascença com Jesus. E este encontro é o nosso encontro com Deus. É muito mais do que este encontro de um cego de nascença com Jesus, mas é o nosso encontro com Deus. João ele é muito interessante aos seus escritos. Primeiro que João, no seu evangelho, ele nunca vai mencionar a palavra milagre. Você não vai encontrar nenhum milagre de Jesus no evangelho de João. Você vai encontrar lá em Mateus, Marcos, Lucas, mas em João você não vai encontrar nenhum milagre de Jesus, mas vai encontrar sinais, que por sinal são 7 sinais que nós vamos encontrar no evangelho escrito por João. E deste cego de nascença é um dos sinais que são narrados no evangelho de João. O evangelho que fala muito, retrata muito a caminhada de Jesus a partir de sinais. Porque o sinal ele é até mais importante do que o milagre. Porque Deus não precisa provar nada por um milagre. Mas os sinais, eles trazem para nós esta insistência de que, por meio daquele sinal, nós também podemos ser transformados. Nós também podemos ser modificados. E o encontro de Jesus com este cego de nascença mostra mais uma vez que é importante nós estarmos abertos à ação de Deus. E abertos para curar as nossas cegueiras. Este cego de nascença era bastante conhecido. Eu lia o evangelho mais breve. Tem proposto também neste quarto domingo da quaresma, um evangelho um pouco mais longo, que tem mais detalhes. Eu li aquele mais breve. Mas é interessante que neste mais longo ele traz mais detalhes do encontro de Jesus com este cego de nascença. E neste encontro, os discípulos eles fazem um questionamento para Jesus. Eles falam assim, que é muito próprio de nós mesmos. Eles vão dizer assim: mestre, quem pecou? Olha que interessante. Quem pecou para que ele nascesse cego? Foi ele ou foi seus pais? Não é muito próprio isso da nossa vida? Nós que atendemos confissão todos os dias, quantas e quantas pessoas que vêm a gente falar assim: padre, eu não sei o que meus pais fizeram, eu não sei o que os meus antepassados fizeram que eu estou pagando hoje, eu não sei o que eu fiz da minha vida que eu estou pagando um castigo de Deus. Esse foi o questionamento dos discípulos para Jesus. O que esse cego fez para pagar com a cegueira? Foi ele que pecou ou foi seus antepassados? Qual que foi a resposta de Jesus? Nem ele, nem seus pais pecaram, mas isso serve para que as obras de Deus se manifestem nele. Ou seja, Jesus falou
claramente para cada um de nós. Não foi nem o cego, nem os parentes do cego, nem os antepassados do cego que pecaram. Mas já que vocês não acreditaram, não entenderam até agora, eu vou explicar. Eu vou explicar para vocês o que aconteceu. E é uma forma importante de engrandecer ainda mais a ação de Deus na vida dele e na nossa vida, porque a cegueira é nossa, não somente dele. E assim vai ser um grande embate e uma grande conversa de Jesus com este cego e também com os discípulos, com os fariseus. Jesus, ao se deparar com o cego, ele faz lama. Ele cospe no chão, e ali faz lama e joga no olho do cego. E a partir daquele momento ele fala para o cego também, vai lá e se banha na piscina de Siloé. Que receita estranha essa de Jesus, né? Uma simpatia complicada que Jesus apresenta aqui, né? Gospe no chão, faz lama, joga no olho do cego e depois manda ele tomar banho no rio, né? Não precisa fazer isso se você tem um parente cego, não vai funcionar, né? Jesus aqui, escrito pelo evangelista João, ele é muito detalhista nos símbolos também. Olha como é interessante as etapas nossas de conversão e de crescimento. Neste primeiro momento, o cego que vai até o encontro de Jesus, ele vai desesperadamente. Desesperadamente, assim como nós atiramos para todos os lados, quando nós precisamos de alguma coisa. E assim, ele se direciona até Jesus, e nesta realidade de desespero, ele aceita mais uma vez este mandado de Jesus, faz aquilo que ele pede, talvez até inconscientemente. Mas Jesus, ao falar sobre isso, ele fala também de que é necessário nós mudarmos os nossos comportamentos. Se formos pegar a Bíblia desde o seu início, como é que aconteceu a criação do universo? Como é que, segundo a Bíblia, a humanidade foi criada? Não foi criada do barro, né? Não foi Deus que modelou o ser humano e criou toda a humanidade? O que Jesus está falando para este cego, está falando para nós também, enquanto realidade humana. É necessário nos recriarmos. É necessário nascermos de novo para termos uma visão um pouco mais abrangente. E é isso que ele fala também para o cego. Então, essa característica é muito importante, escrita por João. É necessário lembrarmos da criação, é nos recriarmos fisicamente. E depois ele dá esta outra ordem. Vá até a piscina de Siloé e ali se banhe, depois volte para cá. Olha, uma segunda recriação também, nos lembra o batismo. Precisamos nascer fisicamente e renascer também para Deus. Este convite de Jesus para nós é para nós termos a consciência das nossas cegueiras. Às vezes a nossa cegueira também passa por isso, por esta insistência de estarmos tão limitados às condições humanas que não conseguimos ver as coisas de Deus. E olha o progresso deste cego. Neste momento ele vai até a piscina de Siloé, se banha, volta enxergando. E assustado, inclusive. E as pessoas também ficam assustadas, porque eram acostumados a ver este cego mendigando, caminhando por lá, e assim começaram a questionar: poxa, mas não era ele que vinha pedir esmola lá em casa? Não era ele que andava perambulando por aí? E agora está aí enxergando plenamente? E aí as outras pessoas começaram a questionar este cego também. Quem é você? Né? Não era este aí que era o cego? Não era ele que estava caminhando por lá e que pedia sempre esmola para a gente? E alguns falavam, eu acho que é. Outros falaram, não, acho que é alguém parecido. Porém ele mesmo vai dizer, sim, sou eu mesmo. Este mesmo que vocês viram por aí, sou eu. E que acabei de dar um passo a mais de conversão.
E aí eles começam uma conversa, principalmente os fariseus, com este cego. Mas como é que ele fez isso? Como é que te curou? Quem foi que te curou? Foi um tal de Jesus. Não sei quem que ele era, mas foi este tal de Jesus que me curou. Mas quem é este Jesus para você? Eu acho que ele é um profeta. Olha que interessante. No começo ele procurou apenas como um homem normal. Mas este progresso de abrirmos os nossos olhos vai alargando um pouco mais a nossa visão. Se no começo ele era apenas um ser humano qualquer, né, que passou uma simpatia, passou uma forma de tentar curar os meus olhos, agora eu já não vejo mais ele como um simples homem, mas eu vejo como um profeta. Ele é um profeta. Mas como pode um profeta fazer isso, diziam os fariseus? Ele te curou no dia de sábado. Se fosse um profeta, se fosse um filho de Deus, ele respeitaria o sábado. E aqui há um embate muito grande no relato de João, porque parece que o cego e os fariseus começam a discutir, e de fato discutem, mas até o escritor é meio cômico nisso. Porque ele vai falar assim, mas qual que é a intenção de vocês? Por que vocês estão fazendo tanta pergunta sobre este Jesus? Por acaso vocês querem ser seguidor dele também? Não é comigo que vocês têm que falar com ele. Ou então, depois de tantas interrogações, eles falaram assim, vamos falar com os pais do cego. E aí quando conversam com os pais do cego, eles também têm medo, os pais. Porque eles tinham medo de serem expulsos da comunidade judaica. Por isso que quando eles foram conversar com os pais deste cego, eles retraídos falaram assim, esse Jesus aí, ou melhor, este cego aí é maior de idade, converse com ele, ele sabe responder por si só, não precisamos falar por ele. Porque eles tinham medo de serem expulsos da comunidade judaica, e foi isso de fato que aconteceu. Os fariseus ainda conversando com este cego, nesta conversa truncada, acabaram perdendo a paciência e expulsaram o cego da comunidade judaica. Isso tudo para nos falar, queridos irmãos, fiz questão de resgatar esta leitura inteira, bastante extensa, mas para mostrar o progresso das nossas cegueiras. O progresso que por vezes nós crescemos a partir do entendimento que nós temos destas cegueiras. Então por isso que ao falarmos deste cego, nós lembramos também das nossas cegueiras. Este cego foi progredindo. Tanto é que quando ele foi expulso da comunidade judaica, é interessante que quem vai ao encontro do cego não é mais ele que vai ao encontro de Jesus, mas é o próprio Jesus que vai ao encontro do cego agora. Depois que ele foi expulso da comunidade judaica, é o próprio Jesus que vai ao encontro do cego. E ali é interessante que o diálogo de Jesus com este cego, ele vai dizer assim, acreditas de fato no Filho do Homem? Olha a pergunta de Jesus. Você acredita no Filho do Homem? E ele diz assim, Senhor, quem é este Filho do Homem para que eu creia nele? E Jesus disse, você está vendo ele, você está conversando com ele. Olha mais uma vez o progresso. No primeiro momento, era apenas homem. Depois, se tornou um profeta. E agora é o Filho de Deus. Este é o progresso que as nossas cegueiras devem nos fazer refletir sobre a nossa conversão. O cego, num primeiro momento, ele não tinha apenas a visão física, como também não tinha a visão espiritual. E este progresso fez ele enxergar muito mais do que apenas a visão física, mas enxergar o Filho de Deus, enxergar o Messias que era tão esperado pelos judeus. E aqui nós nos colocamos neste cenário da liturgia da palavra. Nós nos encontramos neste cenário. E é interessante
que na leitura um pouco mais ampla, Jesus vai questionar os mestres da lei. Se porventura, Jesus disse-lhes, se fosseis cegos, vocês não teriais culpas. Mas eu vim a este mundo para exercer um julgamento, a fim de que os que não veem, vejam, e os que o veem se tornem cegos. E assim Jesus vai dizer aos fariseus, porventuras, também, alguns fariseus vai dizer para Jesus, porventura nós também somos cegos? E aí Jesus vai dizer, se fosseis cegos, não teríeis culpa. A pior cegueira é aquela que nós não queremos ver. Este é o questionamento de Jesus e aqui nós fechamos esta reflexão também. Os fariseus, mesmo passando por todo este entendimento, por todo este ensinamento, continuaram com os olhos fechados. E aqui Jesus vai dizer que o pior cego é aquele que não quer enxergar, porque os fariseus estavam achando, poxa, será que ele está dando uma indireta para nós? Nós não somos cegos. E aqui que Jesus vai dizer, esta é a pior cegueira, porque vocês têm uma visão maravilhosa, mas não conseguem enxergar aquilo que é de Deus. Este é o questionamento, queridos irmãos, desta semana, que de fato possamos refletir ao longo destes dias sobre a nossa cegueira, aonde nós não queremos enxergar, aonde nós não queremos crescer, onde nós fechamos os nossos ouvidos e o nosso coração. Que Deus nos dê força, coragem, para continuarmos esta nossa caminhada e enxergar aquilo que Deus nos mostra. Louvado seja o nosso Senhor Jesus Cristo.